A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui no Momento Pedagógico EBD em Síntese, classe de adolescentes. Irmã Zene aqui com vocês, hoje junto com a irmã Régia. Paz do Senhor, irmã Régia. Paz do Senhor, irmã Zuênia, Paz do Senhor, amado professor e professora que nos assiste, e a todos que assistem esse canal. Amém. Hoje a gente vai falar sobre a lição de número 11, né? Que diz: Vamos conhecer a terceira carta de João. A mensagem diz: Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Terceira João, capítulo 5. Os objetivos da nossa lição é mostrar uma visão panorâmica da terceira carta de João, refletir sobre os exemplos de Gaio, Diotrefes e Demétrio e incentivar os adolescentes a serem imitadores do bem. Então, irmã Régia, qual é a sua dica pedagógica para essa semana? A minha dica hoje, a paz do Senhor a todos, a minha dica pedagógica hoje é para todos os professores e o público que nos assiste também, principalmente aos que dão aula, né, para os adolescentes. É uma dinâmica com base no tópico 2 da lição, que tem como tema Conhecendo a Árvore pelo Fruto. Né? Muitos se perguntam como se conhece uma árvore pelo fruto, fica aquela dúvida, acha até que é fruto, se tratando de fruto natural. Então, essa aula é muito importante e uma dinâmica vai fazer muita diferença também, junto com toda a aula, e ajudando o nosso amado professor e professora dessa aula. Então, pelo fruto, nós podemos fazer, conhecendo a árvore pelo fruto. Após a explicação do professor, ele pode se utilizar de um quadro branco e um piloto, ou uma cartolina e um piloto, ou um trabalho feito já vindo de casa com a folha preparada para os alunos interagirem entre si e formar ligando a verdade. Então, depois que ele falar de árvore boa e frutos bons, e depois que ele falar o que é árvore ruim e frutos ruins, de acordo com a palavra do Senhor, então o aluno vai interagir nessa dinâmica da seguinte forma: o tópico 1, ele faz o 1 e coloca lá, árvore boa, frutos bons. 2 mais abaixo, no cartaz ou no quadro, né? Usando o piloto, um quadro branco, árvore ruim, frutos ruins. E do outro lado, o aluno vai ligar a verdade, né? Quais serão os frutos ruins, né? E os frutos bons. Então, nós podemos dar uma dica que tem na lição, foi tudo tirado da lição mesmo. Egoísmo, seria árvore boa, fruto bom, servo fiel, né? Nós temos aí o Gaio na lição. Servo fiel é de um fruto bom. Caráter duvidoso seria um fruto ruim, de uma árvore ruim, e por aí vai. O professor vai formulando essas respostas e os alunos vão fazer a ligação entre cada. E aí vai conhecer melhor o que se trata desse Evangelho de João, quanto o fruto bom e o fruto ruim, e a árvore boa e a árvore ruim. Eu creio que o professor vai ter muitas fórmulas de fazer esta dinâmica. Amém, é verdade. Hoje, né, eu trago aqui uma dinâmica sobre incentivar os adolescentes a serem imitadores do bem. Então, vamos lá. Você vai iniciar a aula, professor, com precisando de alguns materiais. O nome da dinâmica é Efeito Espelho, né? E o objetivo é mostrar como nossas atitudes refletem nos outros e incentivar a sermos exemplos de boas ações. Então, vai precisar de um espelho, ele pode ser pequeno ou grande, cartões ou papéis com frases bíblicas sobre exemplo e bondade. Aqui eu separei alguns textos, né, lá em Efésios 5:1, 1 Coríntios 11:1 e Filipenses 4:8. Vai precisar de caneta, fita adesiva e o passo a passo é o seguinte: coloque o espelho lá no centro e pergunte: o que você vê quando se olha aqui? Só sua aparência ou também suas atitudes? Então, explique que todos nós, todos, imitamos alguém. Uma hora ou outra, toda a gente vai imitar alguém. Seja positivo ou seja negativamente. Né? E que outros também nos imitam. Quer que a gente perceba ou não. Então, nós somos influência e nós somos influenciados.
E aí a gente vai fazer reflexão de atitudes. Peça para que esses alunos escrevam uma atitude boa que já viu alguém cometer, fazer, né? E o que inspirou essa atitude. Depois você vai escrever essa atitude, uma atitude ruim, que viu e que fez pensar: eu não quero agir dessa forma. Ah, querido professor, você também pode pedir para ele refletir sobre a própria atitude, porque é muito fácil a gente refletir sobre o outro. Mas e a gente? As nossas atitudes, né? Uma atitude que ele pensa assim: nossa, eu não quero ter essa atitude mais, né? Então, colhem essas respostas. Eles vão escrever e não vão precisam colocar o nome. Aí você vai recolher todas, misturar e vai colocar lá na parede ou no quadro. Então, coisas que vale imitar e coisas que não vale imitar. Aí você vai deixar bem claro o que a gente pode fazer e o que a gente não pode, né? O que a gente quer fazer e o que a gente não deve fazer. É basicamente isso. E na ação prática, a gente vai o efeito espelho. A gente vai escolher um voluntário para ficar de frente ao espelho e vai pedir para que faça um gesto simples, como sorrir, dar um joinha, levantar a mão, fazer careta. Eles gostam. E você vai explicar, professor, que assim como o espelho, ele reflete os nossos gestos, nossas ações refletem no comportamento de quem está perto, né? E a aplicação bíblica está lá em Efésios, capítulo 5:1, que diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Então, conecte, essa frase dizendo assim: assim como a gente é admirador, imitador de Cristo, a gente deve refletir Cristo para que outros também possam imitar o bem. Então, querido professor, seja incisivo nessa hora, sabe? Diga ao seu aluno: olhe, é o seguinte, vocês estão sendo influenciados ou sendo influenciadores, né? Vocês estão sendo influenciadores do bem ou do mal? Qual é o seu ponto? Aonde é que você quer? O que é que você quer refletir? Eu estava conversando com, com os meus alunos uma determinada lição e uma aluna minha falou assim: ah, professora, os meus amigos, eles, por mais que eles saibam que eu sou crente, eles chamam muito palavrão perto de mim. Mas qual é a sua atitude quando eles falam isso? O que é que você faz? Ah, eu fico calada. Aí uma outra colega foi dizer assim: ah, pois eu não fico calada, não. Eu digo: ei, cuidado com a boca, viu? Vai levar para algum canto você falar isso? Então, assim, eu fiquei assim, parada olhando, que um foi dando a dica para o outro de como agir numa situação. Então, é isso que nós temos que fazer na nossa sala, é trazer os nossos alunos à atenção e dizer que, ótimo, eu estou fazendo alguma coisa errado, ok, então eu preciso aprender, né? Ela reconheceu que ela precisava aprender como lidar com aquela situação e a colega interviu e ajudou a lidar com a situação. Porque às vezes a gente acha que, ai, eu não quero me meter com religião e nem com futebol. São duas coisas que eu não discuto. Realmente, eu não discuto essas duas coisas, mas eu tenho um posicionamento sobre a minha fé. Então a gente tem que ensinar isso aos nossos alunos, que eles têm que se posicionar. Isso não é legal, isso não vai te levar a canto nenhum. São palavras ruins que estão te trazendo mal. A nossa boca, ela tanto abençoa quanto amaldiçoa. Então, se a gente traz isso para o ciclo de amigos dos nossos adolescentes, cada vez mais vai ali confrontando com eles essas atitudes, né? E aí o desafio da semana para eles é que cada adolescente escolhe uma atitude de bondade para praticar nos próximos dias. Então, eles podem ajudar alguém, falar palavras de incentivo, evitar fofoca. Evitar fofoca. Eu acho que poderia ser o desafio da semana, focar nesse aí. Gente, vocês vão passar a semana sem fofocar. Vai ser difícil para alguns, hein? Ser muito difícil. Mas são coisas que a gente tem que trazer para eles. Orar por um amigo, e aí a gente lembra vocês, né, que tem alguns professores que estão fazendo o amigo de oração, que foi dado ali, né, a carta desde da primeira lição, que foi uma dica que eu dei para vocês, que foi fazer esse amigo de oração, onde eles iriam trocar cartas, né, entre eles. Então, incentivar ainda mais. E
na semana seguinte, vocês vão compartilhar como foi, tá? E lembre, professor, finalize dizendo para eles que você é o espelho de alguém que está te olhando agora. O que você quer que essa pessoa aprenda com você? Lembre, professor, você é o espelho desses adolescentes. O que será que você está transparecendo para eles? Amém? Então, essa foi a dica, né, dessa semana. Uma dica extensa, uma dica extensa, mas que muito me fez refletir. E quando a gente olha para nossa sala de aula, né, irmã Regia, a gente vê, a gente identifica muito isso. De criança a adulto. A gente se pega muito fofocando, a gente pega muito falando mal da vida do irmão. Então, são reflexões que a gente tem que trazer para nossa sala de aula, né? E não esqueça do desafio da semana. Lance para eles. Passar uma semana sem fofocar de alguém. O Espírito Santo, e diga a eles, viu, que o Espírito Santo vai confrontar eles. Diz assim, eita, fofocando, você não disse que ia fazer, que não ia fazer. Então, só trazendo, tá, querido professor, cada vez mais esse momento. E aí, aqui eu já gostaria de agradecer por essa semana, né, por essa lição abençoada. A você, querido professor, que está aqui conosco, né, a cada dia. Ao nosso pastor Martim, a toda a direção do DENEC pelo apoio a irmã Régia por estar aqui conosco. Que Deus abençoe vocês, desejo uma excelente semana. E ó, não se esquece, se não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta e compartilha, amém? Irmã Régia, com suas considerações finais. Agradeço a Deus, agradeço ao nosso pastor presidente, Martins Alves, diretoria do DENEC, a nossa irmã Zoênia, que está sempre aqui conosco, e todos os professores e professores amados que nos assistem, e os ouvintes também, que tem pessoas nos assistindo, viu? Curtam também essa aula maravilhosa aí que a irmã Zoênia acabou de nos ensinar. Amém? Amém? A paz do Senhor, povo de Deus, até a semana que vem.